dizem venham todas e continuem suas dores. Depois vão usurpando nosso direito de sentir, apontando com os dedos uma culpa irreal, nos fazendo acreditar que somos loucas, sujeitas a todo caos, mas não vão nos calar. Olá, boa tarde. Estamos começando essa edição do programa Universo. Muito obrigada pela sua audiência, por deixar a gente entrar na sua casa nesta tarde de sábado para a gente conversar os nossos assuntos que são de interesse não apenas das mulheres, mas os nossos assuntos, porque eles são discutidos aqui sob a nossa ótica, sob o nosso ponto de vista. Isso é que é empoderamento. E a gente vai falar sobre muitos assuntos. Aqui a gente vai falar sobre o desafio da semana. Eu sei que vocês são loucos para ver o que aconteceu durante a semana. Nós vamos falar também sobre os looks da Copa Feminina de Futebol. Também está atraindo um público muito grande. A gente também vai falar sobre um assunto muito sério aqui no programa. Durante essa semana, o juiz da 7ª Vara Criminal, Almir Tadra, deu uma declaração que impressiona. Ele disse que em metade dos processos, as mulheres já são as acusadas de tráfico de droga no estado do Piauí. E, além disso, as mulheres que estão cumprindo essa pena em liberdade por conta de um benefício que prevê o seguinte: se você tem filho de até 6 anos de idade, você pode cumprir essa pena em liberdade. Pois bem, mesmo essas mulheres estão voltando a praticar o crime e estão de volta. Inclusive, nessa semana, aconteceu um caso de uma mulher, o nome dela é Sara, viu, Sara? O nome dela é Sara. E o doutor Almir citou, e foi muito assim, porque tinha acontecido há 2 dias e ele concedeu a entrevista para a gente lá no Notícias da Boa. Foi impressionante porque eu venho entrevistando o doutor Almir já há alguns anos e eu acompanhei junto com ele o crescimento desse percentual da participação de mulheres. Antes, como apenas mulheres que transportavam para os maridos quando eles estão na prisão, depois como mulheres que herdavam as bocas de fumo e agora como as empreendedoras do tráfico, o que é uma coisa muito preocupante, porque em muitos casos as crianças são usadas como escudo para livrá-las da prisão. Isso é realmente muito triste e a gente tem que falar sobre essa realidade. Por isso que a gente convidou aqui a Major Elisete Lima, entende tudo de política de prevenção de combate às drogas, e estará conosco hoje no programa. Vocês estão acostumados a vê-la naquela participação, hoje ela está conosco ao vivo aqui. Obrigada, Elisete, pela participação. Estamos aqui também com a Tatiara de França, a Sara de Paulo de Novo Look. Gente, vocês lembram? A minha voz continua a mesma, mas o Meus cabelos. Quanta diferença. Ela disse que ia cortar e cortou, viu? Ah, gente, cabelo cresce, então não tem problema. Muito bem, Sara. E a Vanessa Rodrigues também está aqui, também de cabelinho. Mas... Não é, Cintia, só faltou nós duas, ó. Não, pois é. Não, mas eu já tinha cortado antes. Já cortei o meu também antes. A filosofia da Sara, cabelo cresce e nada BR Obró chegando, cabelo Exatamente, crescendo. cabelos curtíssimos, né? Pra gente curtir a vida e o BR Obró também. Bom, vamos falar então da Copa Feminina de futebol. Aliás, eu quero abrir o programa lembrando que o Piauí tem uma das primeiras repartições públicas, que é a Defensoria Pública do Piauí, que liberou, assim como libera para as Copas masculinas de futebol, liberou seus funcionários para assistir às partidas do campeonato da Copa Mundial de Futebol Feminino, mostrando que lugar de mulher é sim em campo e lugar de torcedora pode ser sim curtindo e torcendo as mulheres jogando, né, Tatiara? É verdade, isso é empoderamento também, né? Com certeza. Se a gente pode ser liberada para assistir os jogos masculinos, por que não ser liberada também para assistir os jogos das mulheres, torcer por elas, né? Afinal de contas é Brasil, independente do gênero, né? E se liberam a gente para assistir só o Neymar caindo, né? Então que libere a gente para ver as meninas jogando, elas jogam dando show, dando show, porque elas jogam muito. Jogam muito, né? Então, tomara que essa cultura também ela vá se propagando também em outras repartições, em outros locais de trabalho também. Isso gera respeito, né? Gera respeito ao esporte. Eu acho que é um papel didático esse que a Defensoria Pública e um incentivo bastante, né? Assim, é um incentivo. Sim, você está tendo uma Copa do Mundo, gente. Nossa, tem toda aquela comoção durante a Copa do Mundo masculino. Por que não ter para as mulheres também? Afinal de contas, brasileiras
mulheres estão ganhando. Elas só dão alegria. Então, pelo menos até o momento que nós estamos gravando esse programa, elas só dão alegria. Até a gravação deste programa. Até a gravação Mas deste mesmo programa. assim, nós temos a única jogadora que é hexa, que é a Marta. Então, só por isso, a gente já tem muito motivo para comemorar. Perderam, né? Eu recebi a informação. Mas só que tudo bem, tá continua dando alegria. Tá na hora. Ganhou uma e perdeu uma. Exatamente. Aí a gente bem. se Ninguém recupera. caiu, ninguém se machucou, ninguém chorou. Perdeu dando um show. Perdeu dando show. Não tem aquela coisa de cavar falta, aquele negócio de passar 3 horas lá, chorando. Não, é jogo mesmo, é jogo duro. Olha aí, coisa boa é ter o cinegrafista que está também acompanhando o jogo de futebol, porque nós estamos gravando o programa exatamente na hora da partida. Bom, fala então dos looks. Então, aí no tempo da Copa do Mundo a gente cria vários e vários looks, assim, os mais inusitados para torcer pelo Brasil, para torcer por todas as seleções. Então, lá na Copa do Mundo das Mulheres, olha só que maravilha. Na verdade, esse primeiro look é a primeira matéria que eu ia trazer, que são as inspirações que a Copa já inspirou muitas grifes famosas, como por exemplo, aí a gente tá a primeira imagem era da Chanel, numa coleção já bem antigona, tá aí a Linda Evangelista. E aí eles trouxeram essa inspiração dos gramados direto para as passarelas. E aí vem outras historinhas também de marcas icônicas, tipo Osklen, La Garçonne, essa bolsa aí também, ela foi uma bolsa super linda também, inspirada nos jogos da Copa, né, na Copa do Mundo. E aí essa é Osklen, tá? E assim, os gramados, eles acabam influenciando muito também, inspirando na moda, com peças bem incríveis e divertidas. Olha só, Cíntia, essa bolsa de novo. Pra gente acrescentar mais esses looks esportivos ou até esses itens assim, inusitados dentro do nosso guarda-roupa. E aí eu trouxe esse retrospectozinho bem bacana da Versace e de outras marcas que trabalham essa questão de como seriam os gramados, a moda dos gramados dentro das passarelas. Muito bem. Amei. Também gostei. E aí estão algumas inspirações, desde aquelas famosas listas... E as torcedoras já estão... Aí já são as torcedoras, né? Não, aí já ainda é passarela, que eram as famosas listas que os juízes usavam antigamente, aquela roupinha toda listradinha. Até mesmo Victoria's Secret, aí tem até jogo de futebol, mostrando que mulher também entende de bola também dentro da passarela. E que falar de look não quer dizer que mulher jogue menos ou não, e que nem que isso é futilidade. É verdade. Né? Pelo contrário, só acrescenta. E dentro dos campos, Cíntia, também ali lá durante a torcida, o pessoal que está torcendo, eles estão observando muito essa questão do colorido desses looks, que estão indo para os estádios para torcer. Então, assim, tem mulheres que elas estão se vestindo toda, tipo torcida organizada mesmo, se vestindo como Spice Girls, aí vai as inspirações desde o universo pop ao universo da música, trazendo todas essas referências também para o mundo do futebol. E aí tá bem bacana, porque o estilo do torcedor masculino também é totalmente diferente daquele torcedor que vai para os jogos dos mundiais masculinos, né? Esse que vai para os jogos da seleção feminina. Eles são bem mais fashion, eles são bem mais ousados. Então, tipo assim, você vai ver uma pessoa lá com trench coat, uma pessoa que ela gosta mesmo de futebol, mas ela não vai ficar assim naquela... É quase uma passarela também. Exatamente. Ele vai ser aquela visão... Gente, é porque o futebol feminino, ele é muito melhor em todos os aspectos. O mais bacana é porque o homem ele não vai estar naquela coisa, eu vou de torcedor. Não, o cara vai mesmo com aquele visual super glamouroso, né? Super chique, sabe? Bem bacana. Muito bem, olha, vamos falar de um assunto sério agora. Não que o futebol não seja, mas é o seguinte, esta semana o juiz Almir Habib Tágira, que é da 7ª Vara Criminal, concedeu uma entrevista onde ele deu uma declaração espantosa, que metade dos processos de acusação de crimes de tráfico de drogas já tem mulheres como acusadas. Vamos conferir um trechinho da entrevista dele. O regime do tráfico de drogas tem aumentado consideravelmente. O que se vê é que muitas vezes o marido, o pai, o irmão são condenados, estão cumprindo pena no sistema prisional e as mulheres tomam de conta do trabalho, do serviço que antes era comandado, era realizado pelo companheiro, pelo pai, pelo irmão ou até pelo avô. As mulheres hoje têm um percentual enorme na 7ª Vara Criminal, inclusive também de condenações. Nós temos muitas mulheres condenadas cumprindo pena na penitenciária feminina de Teresina. Esse percentual tem aumentado e algumas vezes elas têm a oportunidade de responder ao processo de liberdade. E ele citou o caso da Sara,
que tinha sido colocada em liberdade, tinha um filho pequeno e que foi presa 2 dias depois desse benefício previsto pela lei. Quando eu falo benefício, não é nada que a faça melhor do que ninguém, é que a legislação é dessa forma, precisa ser cumprida, independente de essa pessoa vir ou não a reincidir no crime, mas a lei precisa cumprir. No caso dela, ela voltou a ser presa pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Major Alizete, você que acompanha esses casos e que tem tantas respostas para as famílias que sempre perguntam, na situação de mulheres que são envolvidas com o tráfico, é ainda mais grave, né? Porque ela diretamente implica filhos, implica a família. Então, primeiro eu quero agradecer por estar aqui presente, aqui junto com vocês. Nossa, são lindas, gente, mais bonitas aqui pessoalmente. Então, na verdade, assim, esse dado é ainda mais estarrecedor, antes de eu responder sua pergunta. Porque ele falou dos processos, que são mais ou menos a metade. Há uma pesquisa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que afirma que mais de 55% das mulheres que hoje estão cumprindo pena, lá estão pelo crime de tráfico de drogas. Então, enquanto está em torno de 50% nos processos ainda, condenadas já ou já cumprindo pena, são em torno de 55%. É o principal crime, então, que leva as mulheres hoje para as prisões, né? Exato. Então, assim, o doutor Almir, nós temos um longo convívio também, porque eu estive presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e a gente tem um relacionamento estreito com todos que fazem a política sobre drogas no Estado. E ele é nosso parceiro também, ele também é um adepto das políticas públicas de prevenção, porque ele sabe que são realmente muito mais eficientes e eficazes. E a gente tem visto, né, todos nós que trabalhamos nesta área, que as mulheres, e ele próprio falou isso na entrevista, né, que muitas delas, porque são esposas, aí o esposo vai preso e ela fica lá tomando de conta. Herda, né? O negócio da família. Vamos dizer assim. E algumas já nem mais precisam herdar. Elas próprias se tornam empreendedoras, como você disse, Cíntia. E, na verdade, isto tudo também, assim, a gente não pode... A gente está vendo só a ponta do iceberg. Claro. Por que essas mulheres tiveram que assumir o trabalho, vamos dizer assim, dos homens? Quais são as outras oportunidades que elas têm? Não é? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente dizer... ela herdou, mas por que ela herdou? Quais são as outras alternativas que esta mulher tem? Não é? É algo muito grave que a gente tem que sentar com todos que fazem as políticas públicas sobre drogas no nosso Estado para a gente ver uma alternativa para essas mulheres. Porque muitas vezes ele foi preso e aí o marido foi preso e ela tem filhos para sustentar enfim, tem toda uma família, uma estrutura que ela precisa manter. E como ela vai manter? Então, quais são as alternativas que ela tem? É a pergunta que a gente sempre faz, não é verdade? Nesse universo, sem perspectiva, com muitas vezes pouca educação, pouca informação e uma crise imensa de valores que a gente vive no Brasil, ela só considera saída continuar o negócio, né? Que é uma Inclusive, alguns homens afirmam isso quando eles estão no mundo da criminalidade e ingressam no mundo do tráfico de drogas em si. É talvez a alternativa que está mais fácil, está mais ali presente, porque ele convive num ambiente, muitas vezes a criança cresce num ambiente onde o pai já é traficante, né? A mãe é traficante, ou os parentes são. Então, o próprio convívio com aquele ambiente já faz com que ele seja predisposto. Já teve caso em que a avó foi presa, né? A avó do traficante. E o caso da Sara Cristina, que eu falei agora há pouco, está aí no vídeo do Dr. Almir, porque a gente separou os trechinhos para ficar melhor o entendimento. Vamos acompanhar, conhecer a história da Sara. Nós tivemos agora, recentemente, com a Sara Cristina, e... é uma moça que foi beneficiada com a liberdade provisória, estava em prisão domiciliar, foi solta e já foi presa novamente. Agora, faz menos de 48 horas. Então, é um dos exemplos que a gente cita. E a Sara é acusada de quê, doutor? Tráfico de drogas. Ela já estava respondendo um processo, em virtude de ter filho menor, foi posta em liberdade, com benefício da legislação em vigor, e, por conta disso, agora foi presa novamente. Muito bem, olha, é o caso da Sara.
queria perguntar para você, antes do intervalo, rapidinho, como é uma criança conviver numa boca de fumo? Uma mãe sendo a traficante? Olha, eu já tive oportunidades de vivenciar uma situação assim muito parecida com isso, né? A criança fazia o ProErd, estava no ProErd em sala de aula e ela própria, a gente tem uma ferramenta nesse programa, Cíntia, acho que vocês já ouviram falar do ProErd, né? Que é um programa de prevenção às drogas das polícias militares. E a gente tem uma ferramenta lá que é uma caixinha onde a criança coloca lá uma pergunta ou algo que ela não se sente à vontade de falar na presença dos outros. Certo. E aí a denúncia era: meu pai é traficante, como eu faço para alertá-lo para que ele pare de ser? Então, as crianças, muitas vezes, elas convivem realmente, de fato, dentro de casa. Tem outro caso mais absurdo, né? Que era dia dos professores, e a professora brincando com as crianças: olha, amanhã eu quero meu presente. Aí, sabe o que o menininho de 8 anos levou? Uma trouxinha de maconha. Porque era o que ele tinha de mais precioso na casa dele. Então, como deve nós ter vamos... pego escondido, né? Ah, certamente, né? Então, veja a que ponto nós chegamos, né? A que ponto nós chegamos. Então, as crianças que convivem num lar onde o tráfico de drogas é algo frequente, onde o consumo abusivo de drogas é algo crescente, é muito difícil você trabalhar a prevenção com ele sem uma interferência realmente direta, não é? Ou da escola, ou dos outros profissionais da saúde, né? E a gente tem que ficar muito atento. Impressionante, realmente. Por isso a lei, né? A lei que garante essa liberdade, cumprir a pena em liberdade, é para a proteção da criança e desses laços, né, que são tão necessários. Mas a gente continua ainda esse assunto e segue o nosso programa. Nas nossas saídas de bloco, a gente vai ter fotos agora da Marina Brito, sempre nas passagens de bloco, que é o seguinte: vocês lembram do caso da Tainã Souza Santos, de 21 anos, aquela moça lá de Pedro II, que esperava gêmeas, a Isabel e a Eloá, e descobriu que tinha, na verdade, 3 bebês, né? Ficou conhecido, inclusive nacionalmente, esse caso. Pois é, elas nasceram no dia 12 de abril, lá na maternidade Evangelina Rosa, e a fotógrafa Marina Brito convidou a Tainã e as trigêmeas para esse ensaio que a gente coloca agora. Olha que bacana. Em silêncio.